Boa tarde, Bauru. Boa tarde a todos que aqui estão. No nome do presidente, no momento, o vereador Marcos, saúdo a todos dessa casa. 118 anos. Como bem disse o prefeito, comparando com outras, é pouco. Mas Bauru, você é um presente para nós. É ótimo viver aqui. É muito bom viver aqui. É uma cidade que tem problemas, mas tem muito a oferecer ao bauruense. E é disso que eu queria falar no dia em que comemoramos nessa casa os 118 anos de Bauru. E Bauru vive um momento bastante interessante, tanto do ponto de vista da conjuntura nacional, estadual e loco-regional. O orçamento de Bauru, que é a capacidade de arrecadação de Bauru, dobrou nos últimos 6 anos. 5, 6 anos. Isso não é pouco. A cidade tem uma capacidade muito grande de elaborar melhor o seu destino. E isso é mérito também de governo. E quem é o governo de Bauru? O executivo, na figura do prefeito e seus secretários, o legislativo, na figura dos vereadores eleitos pelo povo, e o judiciário. Então, mais do que nunca, Bauru vem sobejamente sendo servido do ponto de vista de governo, comparativamente a outras cidades, sem sombra de dúvida. Bauru hoje é uma das melhores 100 cidades do Brasil para se morar. Bauru é hoje uma das melhores das 50 cidades de São Paulo para morar. Então, sem sombra de dúvida, Bauru é um lugar bom para viver. Mas algumas características demográficas são interessantes para Bauru. Por exemplo, a taxa de jovens em Bauru é menor do que a taxa de jovens do estado de São Paulo. Nasce menos ou há uma emigração, há uma saída dos jovens de Bauru? Olha que interessante, a taxa de idosos em Bauru é maior do que a taxa de idosos do estado de São Paulo. Então nós temos mais idosos do que a taxa de São Paulo, do estado de São Paulo, e menos jovens. É uma característica interessante da cidade, que nos obriga a refletir aonde estão os jovens. Faltam empregos? A necessidade de gerar mais empregos, empregos atrativos que segurem os jovens aqui, ou a nossa taxa de natalidade é baixa? Interessante, essa é Bauru de hoje. E mais, olha lá, pessoal, Bauru tem 10 mil mulheres a mais do que homens. Problemas para mulheres, satisfação para os homens. O que fazer? Estou vendo alguns casadinhos aí, muito risonhos. E algumas casadinhas também. Mas é uma característica demográfica da nossa cidade. Outra característica de Bauru, e aí diz respeito a todos nós, é uma das cidades que mais veículos tem no Brasil, proporcionalmente à população. Isso acarreta uma necessidade de um sistema viário compatível com essa demanda de veículos, e nós não temos. Isso acarreta que tenhamos transporte público adequado, e isso nós não temos. Mas não ter é uma característica do Brasil. É recente a organização de transporte público de uma maneira satisfatória. Bastam ver as cidades bastam ver as grandes metrópoles. Daí as cidades do interiores, com o perfil nosso de média, cidade média, atrai muita gente. Então, há necessidade de se debruçar sobre essa questão. Ir e vir é um problema cada vez maior em Bauru. Então, precisamos planejar como faremos o crescimento, a expansão da malha viária e a expansão do transporte público. Para isso, importante é um instituto de planejamento qualificado cientificamente, em que a variável científica seja maior do que a variável política. Obviamente que elas vão se entremear em algum momento do processo de decisão, mas um instituto de planejamento bem dotado do ponto de vista de conhecimento e saber é fundamental. Hoje temos a Indub, temos a Secretaria de Planejamento, mas que deveriam se completar num Instituto de Planejamento que planejasse a cidade conforme as suas características. Falando mais da cidade, o ensino.
O ensino de Bauru é fantástico. A gente costuma ser muito pessimista, é do brasileiro isso, mas aqui nós temos universidades públicas, estaduais. Ainda não temos nenhuma federal, mas prestes a vir para cá um instituto federal. Temos a USP com a maior escola de ensino na América Latina em odontologia. Temos a Unesp com seu maior campus no estado de São Paulo, em Bauru. Então não é pouca coisa. Temos universidades privadas, escolas superiores, algumas genuinamente bauruenses. Temos ensino técnico de alta qualidade, investimento de diversos níveis. Temos um ensino infantil, até que soberbo sobre alguns aspectos, mas necessitando aperfeiçoamentos. Então, mais do que nunca, a cidade é exuberante do ponto de vista de ensino. Do ponto de vista de saúde, saúde tem problemas, mas compare com outras. Os problemas não são tão grandes. E a massa de investimento do governo federal e do governo estadual em Bauru em saúde é enorme. Basta ver as UPAs, basta ver agora o custeio das UPAs. Isso é federal. Basta ver as OS, basta ver a OS, o AME, o Hospital Estadual. Problemas de acesso, existem, mas a estrutura, a infraestrutura é de primeiro mundo. Então a saúde é problemática? Tem problemas no Brasil, por falta de planejamento em saúde, por falta de governos que tenham uma visão de estadistas, de políticas de Estado para a saúde. Mas Bauru ainda se sobressai. Assim foi com a visita dos professores que foram ver se Bauru cabe uma faculdade de medicina. Ficaram espantados com a capacidade assistencial de Bauru. Então, é muito bom. E que mais? Bauru se encontra num local privilegiado no estado de São Paulo e tem uma vantagem logística que poucas cidades têm, do ponto de vista de terra, do ponto de vista do ar e da água. Na terra, somos um entroncamento rodoferroviário privilegiadíssimo. Do ponto de vista da água, temos aqui a questão próxima das hidrovias, que serve como uma opção econômica bastante interessante. E temos um aeroporto internacional a ser aperfeiçoado. Então, as perspectivas de desenvolvimento e progresso de Bauru são enormes. Mas temos problemas. O viaduto inacabado, a estação de trem não reformada, mas são contingências, a periferia a ser asfaltada, mas são contingências de uma cidade que cresce e cresce muito rapidamente. Daí a importância de ser planejada, a importância de não ser refém do poder econômico que subverte a questão da expansão do espaço urbano para todos. E aí que entra a política, a representação daquele que menos pode, do ponto de vista de falar, de expressar. É aí que entra a política midiática dos jornais, da televisão. É aí que nós entramos. E não há política sem a participação do povo. E sob esse aspecto, a Constituição Brasileira de 1988 privilegia o espaço para o povo, os conselhos municipais. E Bauru é uma das cidades que mais conselhos municipais tem. Infelizmente, a maioria muito aquém da necessidade. Então, a necessidade de investir na capacitação desses conselhos, para que a população seja bem representada, a necessidade de escolher melhor os representantes, a necessidade de dar mais licitude ao processo de escolha. Então, Bauru, como bem disse o prefeito, é uma cidade pujante, em crescimento, e isso cabe a todos nós, bauruenses, políticos e não políticos. Nós somos Bauru. Nós fazemos Bauru maior a cada dia, com o acerto das nossas decisões, na busca de uma relação ética em relação ao outro. E aí eu me reporto à ética cristã, aonde você ama o próximo. É estranho falar isso em política, mas o equivalente do amor ao próximo em política é a justiça, é a igualdade de direitos. E é isso que trabalhamos o tempo todo nessa Câmara Municipal. A maioria dos vereadores, e esse vereador com certeza trabalha sobejamente dentro dessa perspectiva. Há mais assuntos, Bauru merece muito mais, foi dito aqui a questão dos animais. Do ponto de vista dos animais, foi criado em Bauru um Conselho Municipal de Defesa dos Animais, onde esse vereador foi um dos precursores e que montou a primeira proposta de conselho. Fizemos também um projeto bastante completo sobre essa questão, sobre a posse responsável dos animais, a questão do comércio dos animais e o uso dos animais do ponto de vista de veículos de tração animal.
Esse projeto completo foi entregue ao senhor prefeito, que por sua vez entregou ao Conselho Municipal de Defesa dos Animais e se encontra em estudo pelo presidente Leandro Tessari. Então temos feito a nossa parte. Faça a sua parte, bauruense, faça a política, a boa política. Obrigado, senhor presidente.